Autoestima no trabalho. Como parar de se diminuir na carreira? Você já percebeu como, às vezes, você trabalha duro, entrega resultados, faz mais do que te pedem, mas ainda assim sente que está sempre devendo? Como se nunca fosse suficiente. Como se todo mundo à sua volta tivesse algo especial. Menos você? Pois é. A verdade é dura, mas libertadora. Não é a sua competência que está te segurando, é a forma como você se enxerga dentro dela. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que destrói carreiras em silêncio. Algo que corrói líderes, profissionais brilhantes, pessoas extremamente capazes, só que invisíveis até para si mesmas. Autoestima no trabalho. Não aquela autoestima superficial, de frases motivacionais baratas, mas aquela força interna que define como você se posiciona, como você se comunica, como você lidera, como você toma decisões, como você se permite, ou não, crescer. E eu sei que talvez você já tenha sentido isso. Aquele frio na barriga antes de falar numa reunião, aquela voz dizendo não é bom o suficiente, aquele medo constante de errar, aquele impulso de diminuir seu próprio sucesso, como se pedir reconhecimento fosse arrogância, como se crescer fosse errado, como se ocupar espaço fosse demais. E enquanto você pensa isso, outras pessoas menos competentes, menos preparadas e até menos comprometidas vão passando na sua frente. Por quê? Porque elas se permitem. Existe uma frase do Jeff Bezos que parece simples, mas define esse vídeo inteiro. A pessoa que você se torna determina o nível dos problemas que você é capaz de resolver. Pessoas que acreditam em si mesmas resolvem problemas maiores, assumem responsabilidades maiores e, por isso, recebem oportunidades maiores. Não é mágica, é psicologia, é neurociência, é comportamento humano, é identidade. E talvez ninguém tenha te contado isso, mas eu vou te contar agora, com toda a sinceridade. Você não precisa ser perfeito para ser promovido. Você precisa ser visível, confiante e emocionalmente preparado para assumir o próximo nível. Autoestima é presença, é energia, é narrativa. E empresas do mundo inteiro, incluindo gigantes como Google, Microsoft e Tesla, buscam exatamente isso. Pessoas que sabem quem são, que não se retraem, que não se encolhem, que não pedem desculpas por existir. Hoje, eu quero te guiar para um lugar onde talvez você nunca tenha ido. O território interno onde sua carreira realmente começa. Porque sua trajetória profissional não muda na empresa. Ela muda na sua mente, nos pensamentos silenciosos que você repete todos os dias, na forma como você interpreta feedbacks, na maneira como você se posiciona em conversas difíceis, na coragem de sustentar sua voz, mesmo quando ela treme. E antes que você pense, mas eu não consigo, deixa eu te dizer uma coisa importante. Não importa de onde você veio, não importa quantas vezes você se sabotou, não importa quantas oportunidades você deixou passar. Se você está ouvindo isso agora, é porque sua história ainda está sendo escrita, e você pode escolher escrever a partir da força, não da insegurança. Então, respira fundo. Hoje você vai aprender como parar de se diminuir. Como reconstruir sua autoestima profissional de forma real, profunda e estratégica. Como mudar sua identidade interna para que sua realidade externa finalmente acompanhe. Se prepare, porque talvez esse seja o vídeo mais transformador que você já assistiu sobre carreira, crescimento e autoconfiança no trabalho. Tópico 1. O peso invisível da autossabotagem na carreira. Você já reparou como, às vezes, você entra numa reunião e automaticamente assume um lugar menor do que o que realmente merece? Como se houvesse uma força silenciosa te puxando para trás, dizendo, fica quieto, não chama atenção, não se mete, não estraga tudo. Essa força tem nome, autossabotagem. E a autossabotagem nasce de uma autoestima profissional distorcida, aquela percepção equivocada que você construiu sobre si mesmo ao longo da vida e que, sem perceber, decide silenciosamente o seu destino na empresa. Hoje eu quero te mostrar como essa distorção funciona e, principalmente, como ela tem roubado oportunidades que já eram para ser suas há muito tempo. A autossabotagem é traiçoeira porque ela não grita, ela sussurra, ela se esconde. Ela se disfarça de humildade, de prudência, de autocuidado, mas no fundo, ela está te protegendo de um perigo que não existe. Ela está tentando te deixar em segurança. Só que essa segurança tem um preço alto demais. Sua visibilidade, sua voz, seu crescimento. Enquanto você se apega ao medo de errar, alguém sem metade das suas competências está sendo promovido simplesmente porque ousou se colocar na mesa. E eu sei que dói ouvir isso,
Mas é esse choque que desperta a consciência. É esse desconforto que abre portas internas. É esse momento que separa quem continua no mesmo lugar de quem decide transformar a própria história. A verdade é que, no ambiente corporativo, ninguém recebe oportunidades por ser perfeito. As pessoas recebem oportunidades porque mostram disposição emocional para assumir riscos, lidar com pressão, resolver problemas complexos e sustentar sua opinião. A autossabotagem faz justamente o contrário. Ela te paralisa, te rouba a espontaneidade, te deixa tenso, rígido, inseguro. E isso não tem nada a ver com competência técnica. Você pode ser brilhante no Excel, excepcional no atendimento, impecável nos relatórios. E mesmo assim continuar invisível, porque sua mente ainda não te autoriza a brilhar. E sabe o que é mais curioso? Empresas como Apple, Tesla, Amazon e Google investem milhões por ano em treinamentos para reconstruir exatamente isso nos colaboradores. Elas sabem que profissional com autoestima fortalecida pensa melhor, cria melhor, decide melhor. Elas sabem que a identidade interna de um profissional define seu potencial externo. Por isso, líderes de altíssima performance, de Tim Cook a Satya Nadella, repetem o mesmo mantra: autoconhecimento não é luxo, é estratégia. E autoestima não é frescura, é competência emocional, é parte da performance. Porém, enquanto as empresas despertam para isso, muitos profissionais continuam presos em narrativas internas antigas. Narrativas herdadas de infância, de experiências traumáticas, de críticas mal absorvidas, de líderes despreparados, de ambientes tóxicos, de comparações injustas. E essas narrativas vão construindo uma sensação de não merecimento tão profunda, tão enraizada, que você começa a acreditar que é menor do que realmente é. Não é que você não tenha potencial, é que sua mente aprendeu a interpretar sua própria imagem de forma distorcida. E se você parar um minuto para pensar, quantas oportunidades você não abraçou porque achou que não estava pronto? Quantas vezes você ficou em silêncio, mesmo sabendo que tinha algo importante a dizer? Quantas vezes você deixou outro receber os méritos por um trabalho que você fez? Quantas vezes você evitou pedir feedback por medo da resposta? Quantas vezes você aceitou menos do que valia porque acreditou que não tinha alternativa? Essas pequenas concessões diárias, silenciosas, invisíveis, automáticas, são exatamente as que definem uma carreira que estaciona. A autossabotagem é o maior ladrão de crescimento profissional porque ela assume o controle sem pedir permissão. Ela fala através de pensamentos como: e se eu errar? E se acharem ruim? E se rirem de mim? E se eu parecer arrogante? E se eu não souber responder? Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quem tem autoestima baixa sofre por antecipação de cenários que nunca acontecem. E enquanto você briga com fantasmas, oportunidades reais passam ao seu lado todos os dias. Olha para a história do Howard Schultz, ex-CEO da Starbucks. Ele cresceu pobre, inseguro, deslocado. Na primeira entrevista corporativa da vida dele, achou que era pequeno demais para aquele ambiente. Mas houve um momento decisivo. Ele percebeu que se continuasse se diminuindo, ninguém o veria como capaz. Ele decidiu, conscientemente, abandonar o papel de invisível. Ele mudou sua narrativa interna antes de mudar sua carreira externa. Resultado, ele se tornou líder de uma das maiores marcas do mundo. Não porque era perfeito, mas porque decidiu parar de se encolher. E é isso que você precisa compreender hoje. A carreira que você deseja não depende apenas do seu currículo. Depende da identidade que você escolhe assumir. Depende do tamanho da energia que você ocupa ao entrar na sala. Depende da forma como você se posiciona quando te dão espaço e também quando não te dão. Depende do quanto você consegue sustentar seu valor mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Porque autoestima não é ego, é clareza, é consciência do próprio valor. É maturidade emocional. A autossabotagem só existe porque, em algum nível, você ainda acredita que não merece tudo aquilo que deseja. Mas quando você começa a reconstruir essa percepção, quando você muda a forma como se vê, quando você abandona a narrativa do pequeno, tudo ao seu redor muda. Colegas mudam a forma como te tratam, líderes mudam a forma como te enxergam, oportunidades começam a surgir, convites aparecem, sua voz ganha força, sua presença ganha respeito. E, principalmente, você passa a sentir que está finalmente vivendo a sua carreira com verdade, não com medo. Esse é o primeiro passo da transformação. É a base emocional que sustenta todo o resto. Sem isso, qualquer técnica cai por terra. Com isso, a estratégia se torna inevitável.
Hoje você está dando esse passo comigo, e ele vai mudar tudo. Tópico 2. A psicologia da autoestima. Como sua mente te convence de que você vale menos do que realmente vale. Existe um fenômeno psicológico que poucos profissionais conhecem, mas que determina silenciosamente o nível de sucesso que cada um alcança na carreira: o condicionamento interno. É essa programação mental, construída ao longo da vida, que define o teto emocional do quanto você acredita merecer. E aqui está uma das verdades mais difíceis de aceitar. Você não se diminui porque quer. Você se diminui porque aprendeu a interpretar o mundo e a si mesmo através de lentes que não são suas. Lentes que foram colocadas por experiências antigas, por críticas que você guardou, por comparações injustas, por lideranças mal preparadas, por ambientes familiares que reforçavam mais os seus erros do que seus acertos, por traumas emocionais silenciosos que moldaram sua autopercepção. Se você nunca entendeu por que às vezes se sente inferior, mesmo sendo competente, hoje você vai entender. E isso vai libertar você. A autoestima profissional não nasce no trabalho. Ela acompanha você até o trabalho. Ela nasce lá atrás, nas primeiras experiências de validação e rejeição, nas primeiras tentativas de ser visto, ouvido, reconhecido. Quando uma criança cresce ouvindo "não é suficiente", faz de novo, "você errou", "isso não está bom", "por que você não é igual ao fulano?", ela grava essas palavras como verdades absolutas. E mesmo que essa criança se torne adulta, com diploma, com emprego, com responsabilidade, com autonomia, sua mente continua funcionando conforme aquele script antigo. E sem perceber, você leva para as reuniões, para os projetos, para as conversas difíceis, a mesma sensação de inadequação que começou lá no passado. A neurociência explica isso com precisão. O cérebro humano busca segurança emocional acima de tudo. E o que é segurança? Para o cérebro, é aquilo que é familiar, mesmo que seja doloroso. Se você cresceu acreditando que não era bom o suficiente, essa sensação se torna familiar. O cérebro mantém essa crença como forma de proteção, como se te dissesse: não se arrisque, não se exponha, não se posicione, porque você pode ser rejeitado de novo. Só que o que funcionava como proteção lá atrás, hoje funciona como sabotagem. E é assim que profissionais brilhantes se calam. É assim que ideias geniais nunca chegam à mesa. É assim que talentos poderosos permanecem escondidos atrás de inseguranças que já deveriam ter sido superadas. É por isso que você vê pessoas menos preparadas ascendendo mais rápido. Não é porque elas são melhores, é porque elas não carregam as mesmas narrativas internas. E a carreira favorece quem se permite ocupar espaço, quem acredita que pertence, quem sustenta a própria voz sem pedir desculpas. Quem entende que errar faz parte do processo, não define seu valor. Pense na história da Oprah Winfrey. Durante a infância, ela foi rejeitada, humilhada, silenciada. Cresceu carregando a dor de não ser suficiente. Mas houve um momento em que ela percebeu que sua história estava moldando a percepção que ela tinha de si mesma. Ela entendeu que, se continuasse interpretando o mundo através daquela lente distorcida, jamais alcançaria o impacto que desejava. Oprah reconstruiu sua narrativa interna. Ela aprendeu que a mente mente, que a voz que diz "você não pode" não é sua voz, é um eco do passado. A partir desse ponto, ela não apenas transformou sua vida, mas se tornou uma das mulheres mais influentes e ricas do planeta. Não porque tinha privilégios, mas porque aprendeu a controlar o único território que realmente define o destino de qualquer pessoa, a própria mente. E aqui está uma das partes mais profundas dessa conversa. A autoestima profissional não se manifesta como tristeza, nem como fragilidade aparente. Ela se manifesta como comportamento. Ela aparece quando você diminui suas vitórias para não incomodar. Quando você diz "não foi nada", mesmo tendo feito muito. Quando você hesita antes de falar. Quando você se desculpa 10 vezes por algo pequeno. Quando você se preocupa excessivamente com a opinião dos outros. Quando você aceita tarefas que não deveria. Quando você evita pedir aumento ou promoção. Quando você assume responsabilidades que não são suas para se sentir útil. Quando você acredita que precisa ser perfeito para merecer reconhecimento. Esse padrão emocional é tão comum que a maioria das empresas nem percebe que seus colaboradores estão adoecendo silenciosamente. Mas líderes visionários como os da Google e da Deloitte já entenderam que autoestima não é uma questão pessoal. É uma questão organizacional. Um profissional com autoestima baixa custa caro. Ele tem medo de inovar, medo de contrariar,
medo de assumir liderança, medo de se posicionar. E medo é a antítese da performance. Uma empresa de alta performance depende de pessoas emocionalmente fortalecidas, pessoas que acreditam em si, pessoas que conhecem seu valor, pessoas que conseguem sustentar a pressão sem colapsar internamente. Mas aqui está a boa notícia: autoestima é treinável. Não importa quanto tempo você passou acreditando que não era suficiente, você pode reprogramar essa narrativa. Você pode construir novas associações emocionais. Você pode transformar a forma como se enxerga. Você pode abandonar a versão antiga de si mesmo e criar uma nova identidade, mais forte, mais confiante, mais verdadeira. É como atualizar o sistema operacional da sua mente. E isso não é filosofia barata, é neuroplasticidade, é ciência, é comportamento humano. E talvez você esteja pensando, mas por onde eu começo? O primeiro passo é perceber quando sua mente está repetindo padrões antigos. É reconhecer quando um pensamento é apenas um reflexo da sua história, não um reflexo da realidade. É pausar antes de acreditar automaticamente na voz que te diminui. É começar a questionar, a observar, a identificar. Porque quando você ilumina o que está escondido, ele perde força. No fundo, a autoestima baixa precisa de escuridão para sobreviver. Ela precisa de silêncio, de automatismo, de falta de consciência. Mas quando você desperta, quando você entende que não é aquela velha narrativa, você resgata seu poder. E resgatar o próprio poder é o ato mais valioso que você pode realizar pela sua carreira. A partir deste ponto, você deixa de ser refém da sua história emocional e passa a ser autor dela. E é isso que separa profissionais comuns de profissionais extraordinários. Tópico 3. Como a comparação silenciosa. Destrói sua confiança e sabota seu crescimento profissional. Existe um inimigo invisível que corrói a autoestima profissional de forma quase imperceptível: a comparação. E não é a comparação óbvia, aquela que você identifica facilmente, é aquela comparação silenciosa, automática, que acontece sem você perceber. Aquela comparação que surge quando você olha para a performance de um colega e pensa: eu nunca chegaria nesse nível. Ou quando alguém recebe um elogio e você sente uma pontada interna dizendo: por que comigo nunca acontece? Ou quando promove alguém e a sua mente sussurra: é claro, você nunca seria escolhido. Esse tipo de comparação é devastador, porque ela não só diminui seu valor, mas redefine a forma como você se enxerga dentro da empresa. E tudo isso sem que você diga uma palavra. A comparação cria um ciclo emocional perigoso. Primeiro, ela te coloca em posição de inferioridade. Depois, ela reforça essa inferioridade cada vez que algo acontece ao seu redor. Por fim, você começa a agir de acordo com esse papel. É assim que a comparação vira identidade. E identidade determina comportamento. Profissionais que se sentem menos competentes, ainda que injustamente, se comportam como se realmente fossem. Falam menos, arriscam menos, se posicionam menos. E quanto menos fazem isso, menos são notados. E quanto menos são notados, mais acreditam que não são capazes. O ciclo se fecha e a carreira estagna. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não está competindo com seus colegas. Você está competindo com a versão de você que continua acreditando que não é suficiente. É essa versão interna, não as pessoas ao seu redor, que te limita. E quando você percebe isso, algo profundo acontece. Você recupera o controle da sua narrativa. Você entende que não precisa vencer ninguém, precisa vencer sua própria história emocional. A comparação também distorce a percepção de realidade. Você olha para o sucesso dos outros como se fosse simples, como se tivesse acontecido de forma natural, como se eles fossem talentos natos. Só que você não vê o que está por trás. Você não vê o treino emocional, as crises, as dúvidas, as noites mal dormidas, os riscos assumidos, as oportunidades agarradas com medo mesmo assim. Você só vê o palco, nunca vê os bastidores. E quando você compara o palco dos outros com os seus bastidores internos, você sempre perde. Sempre. É por isso que empresas como a Netflix, a Amazon e a Meta enfatizam tanto a cultura de colaboração, não de competição interna. Elas sabem que a comparação entre colaboradores deteriora a criatividade, bloqueia a inovação e destrói segurança psicológica. E segurança psicológica é a base de qualquer ambiente de alta performance. Elas sabem que profissionais que passam mais tempo se comparando do que criando produzem menos, entregam menos, se posicionam menos. A comparação rouba energia mental que deveria estar direcionada para a evolução.
Mas existe algo ainda mais profundo. A comparação cria uma falsa narrativa de escassez. Ela faz você acreditar que o sucesso do outro significa menos sucesso para você. Como se o crescimento fosse um recurso limitado, como se só houvesse espaço para alguns poucos profissionais brilharem. Só que o mercado real não funciona assim. Grandes empresas, grandes líderes, grandes organizações não estão procurando o único talento perfeito. Elas procuram múltiplas pessoas capazes de entregar impacto em diferentes áreas. E se você não está brilhando, não é porque não há espaço para você. É porque você está gastando energia olhando para o brilho dos outros em vez de aprimorar o seu próprio. Pense na história do Elon Musk. Ele é um exemplo drástico, mas extremamente útil aqui. Quando ele fundou a SpaceX e a Tesla, ele não estava comparando sua performance com a de outras empresas já consolidadas. Ele não olhou para os gigantes da indústria automobilística e pensou: eu nunca vou chegar lá. Ele simplesmente construiu sua própria visão. Ele não se comparou. Ele se concentrou em criar. E enquanto muitos engenheiros do setor estavam preocupados em acompanhar o que a concorrência fazia, Musk estava ocupado mudando o código-jogo. A comparação limita, a visão expande. E aqui está um ponto que poucos profissionais entendem. A comparação pode ser usada de forma estratégica, mas somente quando você está com a autoestima fortalecida. Porque quando você se compara estando emocionalmente fragilizado, a comparação vira ataque. Quando você se compara estando emocionalmente forte, ela vira inspiração. É como uma faca. Pode cortar ou pode construir, depende de quem a segura. Profissionais com autoestima sólida observam o sucesso dos outros e pensam: se ele conseguiu, eu também posso. Profissionais com autoestima abalada olham para o mesmo cenário e pensam: se ele conseguiu, é porque eu nunca vou conseguir. A diferença está na lente interna, não na realidade externa. Quando você se vê em desvantagem, sua mente cria um sistema de defesa emocional que tenta justificar essa sensação. Ela diz que você não é inteligente o bastante, experiente o suficiente, conectado o suficiente. Ela diz que você precisa esperar mais, aprender mais, amadurecer mais. Mas isso é uma ilusão. O que você precisa não é mais tempo. É mais coragem de se reconhecer como capaz. E essa coragem nasce da autoconsciência, não da comparação. A comparação também rouba a autenticidade. Você começa a moldar suas escolhas tentando agradar, corresponder, imitar o que funciona para o outro. Mas a autenticidade é uma das principais características de profissionais que alcançam posições de liderança. Líderes admirados não são cópias, são originais. São pessoas que sabem quem são, que confiam em seus próprios recursos, que desenvolvem sua própria voz. E essa voz só nasce quando você para de olhar para o lado e começa a olhar para dentro. Quando você se liberta da comparação silenciosa, algo extraordinário acontece. Sua energia volta para você. Sua criatividade volta. Sua iniciativa volta. Sua clareza volta. Você começa a enxergar oportunidades que nunca tinha percebido. Você recupera sua presença. Você se fortalece emocionalmente. E quando isso acontece, o mercado percebe, a empresa percebe, seu líder percebe. E você finalmente rompe o ciclo da autossabotagem silenciosa que te mantinha pequeno. Seu único concorrente é a versão de si mesmo que insiste em se encolher. E hoje, com essa compreensão, você começa a deixá-la para trás. Tópico 4. O medo de errar. A raiz invisível da insegurança profissional. Existe um medo silencioso que paralisa milhões de profissionais todos os dias. Ele não aparece nos relatórios, não é medido nas avaliações de desempenho, não é discutido nas reuniões de metas, mas ele está lá, infiltrado em cada decisão, em cada fala engolida, em cada oportunidade recusada. É o medo de errar. Esse medo não é racional, ele é emocional. E quando você não entende de onde ele vem, ele acaba dominando sua carreira, sabotando suas escolhas, te impedindo de assumir responsabilidades maiores e, pior ainda, te mantendo preso numa versão diminuída de si mesmo. Hoje eu quero te mostrar como esse medo se forma, como ele te controla e, principalmente, como você pode quebrar esse ciclo de uma vez por todas. O medo de errar nasce da associação equivocada entre erro e valor pessoal. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que errar era sinônimo de fracassar como pessoa. Talvez tenha vindo de um ambiente familiar rígido, onde cada falha era punida com críticas duras. Talvez tenha surgido na escola, onde os erros eram expostos, ridicularizados, marcados em vermelho,
como prova de incompetência. Talvez tenha vindo do primeiro emprego, onde você teve um líder autoritário que confundia erro com falta de comprometimento. A origem pode ser qualquer uma, mas o efeito é sempre o mesmo. Sua mente grava que errar é perigoso. E quando sua mente acredita nisso, ela faz de tudo para te proteger da dor, mesmo que isso signifique bloquear seu crescimento. E aqui está o grande problema. No mundo corporativo, quem tem medo de errar, erra menos. Só que cresce menos também. Profissionais que evitam riscos, decisões e responsabilidades nunca alcançam posições maiores, porque essas posições exigem coragem para decidir, rapidez para agir e resiliência para lidar com falhas inevitáveis. Empresas como Amazon, Tesla, Netflix e Google deixaram isso claro em suas culturas organizacionais. Jeff Bezos, por exemplo, repetia incansavelmente: se você não está errando, não está inovando o suficiente. Para ele, o erro não era ameaça, era ferramenta, era parte do processo natural da evolução. Mas, enquanto grandes líderes entendem o valor estratégico do erro, muitos profissionais ainda vivem sob o peso emocional dele. E esse peso não é leve. Ele se manifesta em comportamentos que drenam o seu potencial. Você se cala quando deveria propor algo. Você revisa uma tarefa 10 vezes, tentando alcançar um perfeccionismo impossível. Você pede desculpas excessivamente. Você evita expor ideias criativas com medo de parecer ingênuo. Você prefere carregar responsabilidades sozinho para não correr o risco de alguém perceber sua vulnerabilidade. Você trava ao receber feedbacks, mesmo quando são construtivos, porque sua mente interpreta isso como ataque, não como orientação. Esse medo cria uma espécie de zona emocional de sobrevivência. Uma zona que te mantém seguro, mas pequeno. Uma zona onde você realiza apenas o necessário, sem ousadia, sem expansão. E quanto mais tempo você fica nela, mais difícil parece sair. É como se sua identidade profissional estivesse sendo moldada pelo que você teme, e não pelo que você deseja. E essa é, talvez, a maior prisão emocional dentro das empresas modernas. Mas existe uma verdade libertadora que poucos compreendem. Não é o erro que te destrói, é a interpretação que você faz dele. O erro é apenas um dado, apenas informação, apenas feedback sobre o que pode ser ajustado. Ele não define quem você é, não define seu valor, não define sua inteligência. O erro é um evento, não uma identidade. Quando você aprende a separar erro de essência, algo extraordinário acontece. Você cresce. Veja o exemplo da Dyson. A empresa se tornou um colosso global em engenharia e inovação. Mas você sabia que James Dyson levou 126 tentativas frustradas até finalmente criar o protótipo que deu origem ao famoso aspirador sem saco? 5.126 erros. E cada erro custava tempo, dinheiro, energia emocional. Mas ele não interpretava aqueles erros como sinais de que não era capaz, ele interpretava como parte inevitável do processo de criação. O resultado? Hoje sua empresa vale bilhões. E tudo isso porque ele não deixou que o medo de errar definisse sua narrativa interna. Agora, imagine por um instante como sua carreira mudaria se você adotasse essa mesma perspectiva. Imagine se, em vez de se punir mentalmente por cada deslize, você começasse a tratá-los como degraus. Imagine se você entendesse que líderes não crescem porque evitam erros, mas porque ganham maturidade emocional para lidar com eles. Imagine se você percebesse que a confiança profissional não nasce da perfeição, nasce da capacidade de sustentar a própria imperfeição com dignidade. Quando você ressignifica o erro, você desbloqueia a coragem. E coragem é um ímã de oportunidades. Coragem atrai visibilidade, atrai respeito, atrai liderança. Coragem faz você ser lembrado. Pessoas que não têm medo de errar falam mais, criam mais, inovam mais. São essas pessoas que transformam ambientes. São essas pessoas que geram resultados extraordinários. São essas pessoas que os líderes promovem, porque sabem que podem confiar nelas para lidar com desafios complexos. O medo de errar também ativa o seu modo de sobrevivência, um estado mental em que seu cérebro prioriza segurança, não crescimento. Nesse estado, sua mente interpreta qualquer exposição como ameaça. Uma apresentação vira risco, um feedback vira perigo, uma reunião vira campo minado. Sua energia emocional se desgasta porque você está sempre tentando controlar todas as variáveis para evitar a possibilidade de falhar. Isso é exaustivo. Isso consome sua criatividade. Isso reduz sua inteligência emocional. Isso impede que você veja oportunidades que estão na sua frente. E o mais triste
é que o medo de errar nunca te protegeu realmente. Ele só te limitou. Ele te impediu de viver experiências que poderiam ter te fortalecido. Ele te impediu de construir competências que só surgem quando você ousa. Ele te impede até hoje de mostrar sua verdadeira potência. Mas aqui está o ponto da virada. Confiança não é ausência de medo. Confiança é agir apesar dele. Você não precisa eliminar o medo para crescer. Você precisa apenas enfraquecer sua influência. Precisa reduzir o poder que ele tem sobre suas escolhas. Precisa ensinar sua mente que você é maior do que o perigo imaginado. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece dentro de você. Você descobre que a maioria dos cenários que você temia jamais aconteceu. Descobre que você é mais forte do que imaginava. Descobre que sua mente estava superestimando riscos e subestimando seu valor. E quando essa chave vira, sua postura muda, sua presença muda, sua autoestima muda, sua carreira muda. Esse é o poder psicológico de entender, profundamente, a raiz do medo de errar. Ele deixa de ser um ponto fraco e se torna combustível de transformação. Tópico 5. Como construir autorrespeito profissional e parar de aceitar menos do que você vale. Existe uma linha invisível que separa profissionais que crescem de forma consistente daqueles que permanecem estagnados, mesmo tendo talento, experiência e dedicação. Essa linha se chama autorrespeito profissional. E não se trata de arrogância, superioridade ou comportamento inflexível. Trata-se de uma consciência profunda de quem você é, do valor que entrega e do limite saudável que deveria sustentar nas relações de trabalho. Autorrespeito não é sobre impor autoridade. É sobre reconhecer a própria. É sobre parar de aceitar migalhas emocionais ou profissionais por acreditar que você não merece mais. É sobre decidir que sua carreira merece ser tratada com dignidade, especialmente por você. O autorrespeito começa no nível mais íntimo, como você se enxerga. Se você acredita que precisa se provar o tempo todo, você aceita tarefas demais, responsabilidades demais, cobranças demais. Se acredita que não merece reconhecimento, você nem percebe quando deveria reivindicar crédito por algo que fez brilhantemente. Se acredita que não está pronto o suficiente, recusa oportunidades que poderiam te transformar. Essa autopercepção molda silenciosamente todas as suas atitudes. E quando você aceita menos, o mundo entrega menos. Não porque você não é capaz, mas porque você está ensinando o mundo a te tratar conforme o valor que você acredita ter. E aqui está uma verdade emocional forte. A empresa em que você trabalha não define o seu valor. Você define como a empresa deve enxergar esse valor. A forma como você se posiciona estabelece o padrão. Se você se esconde, as pessoas acreditam que você não quer crescer. Se você fala com insegurança, interpretam como falta de preparo. Se você aceita excessos, entendem que esse é o seu limite. Se você se desculpa o tempo todo, interpretam que você não confia em si. E isso não é maldade, é comportamento humano. As pessoas reagem à presença que você transmite, e presença é resultado direto de autorrespeito. Observe a trajetória de Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu a liderança, ele enfrentou um dos maiores desafios da história da empresa: reconstruir uma cultura desgastada, fragmentada e competitiva. Nadella não impôs autoridade com rigidez. Ele estabeleceu respeito através de clareza, empatia e consciência profunda de seus valores. Ele sabia quem era, ele sabia o que não negociaria, ele sabia onde queria chegar. Isso é autorrespeito. É essa força interna que contagia uma organização inteira. É essa postura que transforma ambientes e inspira pessoas. Nadella provou ao mundo que é possível liderar com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Quando você se respeita, os outros seguem. Mas antes de olhar para grandes líderes, é preciso olhar para a sua própria vida profissional. Quantas vezes você engoliu algo que te machucou para não parecer difícil? Quantas vezes você concordou com uma decisão só para evitar conflito? Quantas vezes aceitou ser interrompido em reuniões, como se sua fala fosse menos importante? Quantas vezes assumiu um projeto inteiro porque ninguém mais quis fazer? Quantas vezes você fez um trabalho impecável, mas deixou que o mérito fosse para outra pessoa porque não queria parecer chato? Quantas vezes você disse tudo bem, quando na verdade não estava tudo bem? Esses momentos aparentemente pequenos constroem sua identidade profissional. Eles dizem ao seu cérebro e ao ambiente que você aceita ser tratado assim, que isso é normal, que esse é o seu lugar.
E quando esse padrão se repete, você começa a acreditar que não merece mais do que isso. É assim que a autoestima se enfraquece. Não por causa dos grandes fracassos, mas por causa das pequenas renúncias diárias. Autorrespeito é o ato de interromper esse ciclo. É decidir que você não será o profissional que se encolhe para caber em espaços pequenos. É decidir que você não será o colaborador que apaga a própria luz para não incomodar. É decidir que você não aceitará relações de trabalho que te desgastam, te diminuem ou te invalidam. E essa decisão não é agressiva, é madura. Autorrespeito é também sobre estabelecer limites. E limites não afastam pessoas, afastam abusos. Quando você estabelece limites claros, você não está sendo difícil. Você está sendo profissional. Está comunicando seu valor. Está se posicionando com inteligência emocional. Está dizendo: eu me vejo, eu me respeito e espero que você também me veja. Grandes organizações já entenderam isso. A Deloitte, por exemplo, estruturou treinamentos de liderança baseados em autoconhecimento e limites saudáveis, justamente porque perceberam que profissionais que se respeitam têm mais clareza para negociar, mais coragem para pedir ajuda, mais assertividade para se posicionar e mais maturidade para lidar com conflitos. E líderes com essas características constroem equipes mais motivadas, mais produtivas e mais inovadoras. Autorrespeito também constrói uma marca pessoal forte. Você já percebeu que algumas pessoas têm uma presença que ninguém ousa desconsiderar, mesmo antes de abrirem a boca? Isso não é acaso. Isso é a energia de alguém que sabe quem é e não negocia sua integridade. Pessoas assim atraem oportunidades naturalmente. São lembradas, são consultadas, são chamadas para projetos estratégicos, porque transmitem segurança. E segurança nasce de autorrespeito. E aqui está a chave emocional que transforma tudo. Você só atrai respeito quando se respeita primeiro. Não existe atalhos, não existe estratégias mágicas, não existe fórmula rápida. Existe consciência, existe prática diária, existe postura, existe a decisão de não encolher, mesmo quando sua mente tenta te convencer do contrário. Quando você construindo autorrespeito profissional, sua autoestima se fortalece, sua presença se eleva, suas relações de trabalho melhoram, sua voz ganha clareza e sua carreira começa a se movimentar de um jeito que antes parecia impossível. Porque tudo aquilo que você deseja, reconhecimento, promoção, melhores oportunidades, começa internamente. Começa no momento em que você diz: eu mereço mais. E começa principalmente no momento em que você age conforme essa frase. Esse é o poder transformador do autorrespeito. Ele muda a forma como você caminha pelos corredores, como você se apresenta em reuniões, como você reage às dificuldades, como você negocia, como você se vê. Autorrespeito é o alicerce invisível da alta performance emocional e profissional. E quando você o fortalece, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Tópico 6. Como assumir seu lugar na sala. Construindo presença, confiança e autoridade sem arrogância. Chega um momento na carreira em que você percebe que competência já não é mais o suficiente. Você já entrega, já cumpre, já resolve, já domina seu escopo, mas ainda assim não é visto como alguém pronto para o próximo nível. E esse é o ponto em que muitos profissionais se frustram, porque acreditam que quem trabalha bem será naturalmente reconhecido. Mas a verdade é que, no mundo real, só é reconhecido quem aparece. Só é promovido quem assume espaço. Só cresce quem se posiciona com presença. E presença não tem nada a ver com volume, arrogância ou autopromoção. Tem a ver com energia, com clareza, com consistência emocional. Hoje, quero te mostrar como você pode assumir o seu lugar na sala. Um lugar que talvez já deveria ser seu há muito tempo, sem perder sua autenticidade, sua ética e sua humanidade. Assumir seu lugar na sala é um ato psicológico antes de ser um ato profissional. É sobre decidir internamente que você pertence ali, que sua opinião importa, que sua visão tem valor, que você não é espectador do trabalho dos outros, mas protagonista do seu próprio. Quando você entra numa reunião carregando essa convicção interna, sua postura muda sutilmente, seu tom de voz muda, seu olhar muda, sua linguagem corporal muda. As pessoas percebem essa energia antes mesmo de você falar. E é por isso que presença é tão poderosa. Ela antecede sua comunicação verbal. Mas aqui está o ponto crucial. Presença não nasce da tentativa de impressionar. Presença nasce da segurança interna. E segurança interna nasce do alinhamento entre quem você é
e quem você acredita poder ser. Quando sua identidade está desalinhada, quando você pensa pequeno sobre si mesmo, você entra nos ambientes encolhido, invisível, pedindo permissão para existir. Mas quando você se reposiciona internamente, você entra nos mesmos ambientes com outra energia. Não para disputar espaço, mas para ocupar espaço. Isso muda tudo. Observe a trajetória da Sheryl Sandberg, ex-COO do Facebook, Meta. Durante anos, ela relatou sentir a síndrome da impostora em reuniões com grandes executivos. Mesmo sendo brilhante, mesmo sendo competente, ela se sentia pequena, até que percebeu que estava concordando com uma narrativa que não era real. Ela decidiu conscientemente assumir seu lugar. Parou de se encolher. Parou de sentar na cadeira do canto, parou de esperar ser chamada. Começou a se colocar. Começou a pedir o que queria. Começou a falar com firmeza. Não mudou sua essência, mudou sua postura. Esse pequeno ajuste interno transformou sua presença a ponto de ela se tornar uma das mulheres mais influentes do Vale do Silício. Essa é a força de assumir seu lugar. Mas como se constrói presença de forma prática? Primeiro, entendendo que comunicação é muito mais do que palavras. Comunicação é intenção. Presença é como você se coloca emocionalmente no ambiente. E isso exige consistência interna. Não adianta tentar parecer seguro quando internamente você está encolhido. A incoerência aparece no seu corpo, no seu olhar, no seu silêncio. A incoerência denuncia insegurança. Por isso, presença precisa ser construída de dentro para fora. E uma das formas mais poderosas de fortalecer presença é desenvolver consciência corporal. Profissionais que evitaram protagonismo durante a vida costumam ter linguagem corporal retraída, ombros fechados, olhar baixo, movimentos contidos, postura encolhida. Quando você abre seu corpo, você abre seu campo emocional. Quando você respira profundamente antes de falar, sua voz estabiliza. Quando você olha nos olhos com firmeza, sem agressividade, você transmite confiança. Grandes líderes treinam isso. Steve Jobs, por exemplo, era obcecado por postura, silêncio e ritmo de fala. Ele entendia que presença não é sobre quantidade de palavras, é sobre o impacto delas. Outro ponto essencial é a clareza comunicativa. Pessoas com presença não falam para serem aceitas, falam para contribuir. Não pedem desculpas por existir. Não minimizam sua fala dizendo, eu posso estar errado, mas... ou é só uma ideia boba. Não retiram a força da própria mensagem antes mesmo de entregá-la. Elas se comunicam com convicção, não porque sabem tudo, mas porque sabem quem são. E essa convicção não é grito, ela é sutileza. Mas talvez o aspecto mais importante de assumir seu lugar seja a mentalidade de protagonismo. Protagonismo não é sobre ser o dono da verdade, é sobre agir como alguém que tem responsabilidade pelo próprio crescimento. É sobre não esperar que reconheçam seu valor para só então se posicionar. É sobre se colocar mesmo quando a mente tenta te sabotar. Protagonismo é escolha diária, é postura, é maturidade emocional. Muitos profissionais evitam protagonismo porque confundem presença com arrogância. Mas arrogância não tem nada a ver com presença. Arrogância nasce da insegurança. Arrogância é barulho. Presença é silêncio. Arrogância é imposição. Presença é estabilidade. Arrogância precisa provar. Presença precisa apenas ser. Quando você desenvolve presença verdadeira, não sente necessidade de competir, de se exibir, de interromper. Você não diminui ninguém, e também não se diminui. É uma força tranquila, uma confiança serena. E aqui está um ponto profundo. Ambientes corporativos são sensíveis à energia emocional. As pessoas percebem quando alguém tem presença. Elas não sabem explicar, mas percebem. Elas te tratam de forma diferente. Elas te convocam para discussões mais estratégicas. Elas te escutam mais atentamente. Elas te respeitam sem que você peça. Isso é impacto. Isso é construção de autoridade. Isso é marca pessoal. E é isso que faz sua carreira avançar. Empresas como Google e McKinsey têm treinamentos dedicados ao desenvolvimento de presença executiva, justamente porque entenderam que profissionais que sabem se posicionar têm maior capacidade de liderar, influenciar e resolver conflitos. Eles são mais confiáveis, mais maduros, mais preparados para assumir posições de alta complexidade. E tudo isso começa com algo simples, mas profundamente transformador. Você decidir que não vai mais se encolher. E aqui entra outro elemento-chave.
A forma como você reage determina como as pessoas interpretam quem você é. Quando você se encolhe, as pessoas interpretam insegurança. Quando você responde com calma, mesmo sob pressão, interpretam maturidade. Quando você assume responsabilidade, interpretam liderança. Quando você sustenta sua fala, mesmo diante de discordância, interpretam força. Seu comportamento cria sua reputação. Sua reputação cria suas oportunidades. Assumir seu lugar na sala é decidir que você merece estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa. É parar de medir seu valor pela régua emocional do medo. É entrar no ambiente corporativo sabendo que você tem algo a oferecer. Não algo perfeito, algo verdadeiro, algo significativo, algo útil. É se permitir ser visto. É permitir que sua energia ocupe espaço. É confiar que, quando você se respeita, você se torna naturalmente respeitado. Quando essa chave vira dentro de você, sua postura muda instantaneamente. Você não precisa fazer um discurso impactante. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa se justificar. Sua presença fala por você. E quando sua presença fala, sua carreira responde. Esse é o poder transformador de assumir seu lugar na sala. É uma decisão interna que muda tudo ao seu redor. Tópico 7. A voz interior. Como controlar o diálogo interno que diminui sua confiança e sabota seu potencial. Existe uma voz dentro de você, e dentro de todos nós, que tenta, todos os dias, definir o que você pode ou não pode fazer. Essa voz fala antes da reunião começar. Ela fala quando você vai escrever um e-mail importante. Ela fala quando você recebe um elogio. Ela fala quando te dão uma oportunidade nova. E quase sempre, ela fala no pior momento possível. Ela diz: e se você errar? E se perceberem que você não é tão bom assim? E se você não der conta? Essa voz é tão familiar que você já nem percebe que ela existe. Mas é ela que molda seu comportamento, suas escolhas, sua postura e principalmente sua autoestima profissional. Hoje eu quero te mostrar como essa voz se forma, porque ela é tão convincente e como você pode finalmente controlá-la antes que ela continue controlando sua carreira. O diálogo interno é formado por camadas emocionais acumuladas ao longo da vida. Não nasce no trabalho, nasce no silêncio da infância. Nasce nas comparações, nos julgamentos, nos erros que você interpretou como fracassos pessoais. Nasce em momentos em que você precisava de acolhimento, mas recebeu crítica. Em momentos em que precisava de orientação, mas recebeu dureza. Em momentos em que buscava pertencimento, mas encontrou rejeição. Cada uma dessas experiências deixa um rastro, uma marca emocional que se transforma em narrativa interna. A voz que diz, você não consegue, não é sua inimiga. Ela é a versão antiquada da sua mente tentando te proteger de algo que não existe mais. A neurociência explica isso perfeitamente. O cérebro humano não distingue ameaça real de ameaça emocional. Para ele, ser rejeitado numa reunião ativa o mesmo sistema que ser atacado fisicamente. É um mecanismo de autopreservação. Sua mente tenta antecipar possíveis riscos e cria diálogos internos para que você se proteja. Só que a mente, tentando te proteger, acaba te aprisionando. Ela cria cenários catastróficos que nunca se concretizam. Convence você de que é pequeno demais, frágil demais, inexperiente demais. Ela narra histórias que não são baseadas nos fatos, mas nos medos. E quando você acredita nesses medos, você age como se fossem verdades. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Esse é o divisor de águas emocional que separa profissionais que se sabotam de profissionais que se transformam. Seus pensamentos não são ordens, não são previsões, não são verdades absolutas. São apenas interpretações. E interpretações podem e devem ser atualizadas. A voz interna não precisa ser exterminada. Ela precisa ser educada. Quando você começa a observar essa voz com distância emocional, percebe algo revelador. Ela fala com o medo, mas não com a verdade. Ela fala com insegurança, mas não com clareza. Ela fala com a criança que você foi, não com o adulto que você é hoje. E essa percepção abre espaço para uma nova pergunta. Quem está falando dentro de mim? E por que eu continuo acreditando nisso? Grandes líderes, grandes empreendedores e grandes profissionais entendem profundamente esse mecanismo. Eles não são confiantes porque não têm medo. Eles são confiantes porque aprenderam a controlar o próprio diálogo interno. Veja o exemplo de Sara Blakely, fundadora da Spanx e bilionária.
Desde pequena, ela foi ensinada pelo pai a celebrar erros, não temê-los. Toda semana ele perguntava: "O que você errou essa semana?" E quando ela dizia que não tinha errado nada, ele respondia: "Que pena. Isso significa que você não tentou nada novo." Esse condicionamento construiu uma mente resistente, ousada, criativa. Quando adulta, ela tinha o mesmo diálogo interno que todos nós temos, mas aprendeu a respondê-lo. E quando a voz dizia: "Quem é você para criar uma empresa?" ela dizia: "Sou alguém que vai tentar." Quando a voz dizia: "Isso não vai dar certo?" ela respondia: "Então eu ajusto e tento de novo." A diferença não está na ausência de medo, mas na forma como ela conversava com ele. O diálogo interno molda até sua linguagem corporal. Quando você acredita que não é bom o suficiente, seu corpo se encolhe, sua respiração encurta, sua postura cai. Você se torna menor fisicamente porque se sente menor emocionalmente. O ambiente percebe, líderes percebem, colegas percebem, mas quando você muda a narrativa interna, seu corpo responde imediatamente. Sua postura abre, sua voz ganha firmeza, seu olhar estabiliza. Isso não é mágica, é neuroplasticidade em ação. É seu cérebro reconstruindo conexões emocionais baseadas em novas narrativas. Mas como mudar essa voz na prática? Primeiro, você precisa identificar qual versão sua está falando. A versão rejeitada? A versão criticada? A versão que teve medo? Quando você diferencia isso, você percebe que essa voz não representa quem você realmente é. Representa quem você foi em momentos de dor. E você não precisa mais carregar isso. Segundo, você precisa desafiar essa voz. Perguntar: isso é verdade? Existe evidência real? Ou isso é apenas medo disfarçado de lógica? Perguntar é romper o automatismo. Depois, você precisa substituir. O cérebro não trabalha com vazio, ele trabalha com narrativa. Não adianta só tentar calar a voz, você precisa colocar outra no lugar. Uma voz de suporte, de coragem, de realidade. Não uma voz fantasiosa dizendo: "Você é incrível o tempo todo", mas uma voz madura dizendo: "Você pode tentar. Você já conseguiu antes. Você aprende rápido. Você está preparado mais do que imagina." Esse tipo de diálogo fortalece novas conexões emocionais que, com o tempo, ficam mais fortes do que as antigas. Outra prática poderosa é observar a voz interna como se ela fosse uma pessoa sentada ao seu lado. Quando ela começar a te sabotar, imagine-se olhando para ela e dizendo: "Eu entendo que você está tentando me proteger, mas eu não preciso disso agora." Esse distanciamento emocional desmonta a espiral de pensamentos automáticos. Você volta ao comando, você retoma sua presença. Essa técnica é usada em terapias avançadas e treinamentos executivos porque funciona. Ela devolve a você a autoria da sua própria mente. E aqui está a verdade mais libertadora que você precisa internalizar. A sua voz interna só tem poder quando você não a questiona. Quando você começa a confrontar essa narrativa, ela perde força. E quando ela perde força, sua autoestima cresce, sua confiança se estabiliza, sua presença floresce, sua carreira avança. A voz interna sempre vai existir. Sempre. Ela não desaparece. Ela evolui. E quando você aprende a evoluir com ela, sem se curvar ao medo, sem acreditar nas histórias antigas, sem permitir que ela dite seu valor, você se transforma profundamente. Você deixa de ser refém da própria mente e passa a ser estrategista dela. E quando isso acontece, ninguém segura mais o seu crescimento. Você não precisa se livrar da voz. Você precisa se tornar maior do que ela. Tópico 8. A coragem de se valorizar. Como negociar, pedir reconhecimento e defender seu espaço sem medo. Negociar o próprio valor, pedir reconhecimento, defender espaço, assumir autoria de resultados. Essas são algumas das habilidades mais decisivas para o crescimento profissional. E, paradoxalmente, são exatamente as habilidades que profissionais com baixa autoestima evitam. Não porque não sabem, não porque não querem, mas porque têm medo. Medo de parecer exigente, medo de gerar conflito, medo de não serem levados a sério, medo de receber um não, medo de se expor, medo de serem vistos como problemáticos. E esse medo é tão paralisante que muitas pessoas preferem aceitar menos, trabalhar dobrado, carregar pesos que não deveriam carregar, simplesmente para não enfrentar o desconforto emocional de se valorizar. Hoje, quero te mostrar como romper isso.
Como desenvolver a coragem emocional necessária para se posicionar com respeito, firmeza e autenticidade, sem perder a leveza e sem abrir mão da sua humanidade. A primeira verdade que você precisa internalizar é esta: ninguém vai te valorizar além do nível que você se valoriza. As pessoas percebem seu comportamento, não suas intenções. Se você se cala quando deveria falar, se aceita demandas urgentes que violam limites, se entrega trabalhos impecáveis, mas não assume autoria, se deixa que outros ditem seu ritmo, sua carga e suas prioridades, você está ensinando emocionalmente o ambiente a te tratar como alguém que não reivindica seu próprio valor. E esse aprendizado se instala rápido. Ambientes corporativos respondem ao padrão que você estabelece, mas existe algo mais profundo aqui. Valor não se pede apenas com palavras, valor se transmite com postura. É a forma como você olha nos olhos, é o modo como você explica seu ponto de vista, é sua consistência emocional diante de desafios, é sua capacidade de se manter presente mesmo quando o clima é de tensão, é a firmeza com que sustenta suas decisões, é a clareza com que comunica seus limites, é a serenidade com que diz: isso eu consigo entregar até aqui, ou, para isso, preciso de mais tempo, ou, essa atividade não é minha responsabilidade. Isso não é enfrentamento, isso é maturidade. E maturidade profissional é magnética. Ela atrai respeito, ela desperta confiança, ela sinaliza prontidão para maiores responsabilidades. Ela mostra que você sabe o que está fazendo e que tem consciência do impacto do seu trabalho. Um dos maiores exemplos disso é Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo. Em um ambiente dominado por líderes altamente competitivos, técnicos e duros, ela se destacou não apenas pela inteligência estratégica, mas pela postura emocional. Séria quando precisava, firme quando necessário, humana o tempo todo. Em inúmeras entrevistas, ela contou que sua ascensão não veio por gritar mais alto, mas por comunicar com clareza, propósito e coragem. Ela sabia o que valia, sabia o que entregava, sabia quando precisava dizer sim, e principalmente quando precisava dizer não. Indra negociava com elegância. E essa elegância vem do autorrespeito, não da intimidação. Negociar seu valor também exige consciência histórica. Profissionais que se diminuem costumam achar que pedir reconhecimento é ego, mas isso é uma distorção emocional. Reconhecimento não alimenta ego, alimenta clareza. Ele reforça sua narrativa interna de que você contribui, impacta, transforma. Ele valida sua presença. Ele fortalece sua identidade profissional. Sem reconhecimento, seja externo ou interno, sua mente começa a criar dúvidas, a se confundir, a se colocar em posições de inferioridade. Não é sobre aplauso, é sobre saúde emocional. E aqui vem um ponto crítico. Você não negocia apenas salário ou promoção. Você negocia espaço, tempo, prioridade, visibilidade, respeito. Cada vez que você permanece inerte diante de algo que te incomoda, você envia a mensagem de que aquilo é aceitável. Cada vez que você aceita uma carga impossível, você diz: eu aguento. Cada vez que você faz o trabalho de outra pessoa sem questionar, você diz: pode continuar fazendo isso. Cada vez que você assume a culpa por algo que não é seu, você diz: é sempre minha responsabilidade. A maneira como você reage educa o ambiente, e ambientes corporativos aprendem rápido. Negociar requer coragem emocional, e coragem emocional é treinável. Ela começa pequena, nas conversas simples do dia a dia. Em dizer calmamente: posso te interromper? Quando alguém corta sua fala. Em afirmar: isso não é prioridade no momento, posso entregar depois. Em perguntar: você pode explicar melhor o que espera dessa entrega? Em dizer: esse projeto é meu, eu assumo a autoria. Em pedir feedbacks com perguntas claras. Em reivindicar espaço numa reunião com um simples: eu gostaria de complementar com uma visão que considero importante. Esses atos parecem sutis, mas têm impacto profundo. Eles constroem sua reputação emocional. Eles mostram que você não se encolhe. Eles mostram que você se percebe. Eles mostram que você sabe quem é e o que entrega. E não se engane, pessoas que se valorizam são altamente valorizadas pelo mercado. Empresas buscam profissionais que sabem negociar, porque quem sabe negociar sabe também liderar. Sabe tomar decisões, sabe defender ideias, sabe comunicar limites, sabe assumir responsabilidades com coragem. E coragem é uma competência raríssima e extremamente bem remunerada. Outro ponto crucial é aprender a pedir.
Profissionais com baixa autoestima acham que pedir algo, aumento, promoção, visibilidade, é incômodo. Mas pedir não é incômodo quando você entrega valor. Pedir é alinhamento, pedir é clareza, pedir é maturidade. Você não está tirando nada de ninguém ao pedir por aquilo que já deveria ter sido oferecido. Você está reivindicando o que faz sentido. E quando você pede com argumentos sólidos, com postura estável e com consciência do seu valor, as pessoas te levam a sério, porque você está se levando a sério. E aqui está a chave emocional mais importante deste tópico. Valor é comunicação. O mundo não vê seu valor interno. O mundo vê seu valor expresso. Vê sua postura, suas decisões, sua coragem. Vê a maneira como você defende sua própria história. Se você não se coloca, o mundo te coloca onde quiser. Mas quando você se posiciona, você escolhe onde merece estar. Valor não é declarado, é praticado. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Você começa a negociar com mais tranquilidade. Começa a dizer não com mais maturidade. Começa a pedir reconhecimento com mais naturalidade. Começa a defender seu espaço com mais confiança. E esse processo transforma não apenas sua carreira, mas sua identidade. Você deixa de ser alguém que espera ser escolhido e passa a ser alguém que escolhe. Deixa de ser alguém que precisa provar e passa a ser alguém que se afirma. Deixa de ser alguém que aceita menos e passa a ser alguém que exige, com respeito, aquilo que é justo. Esse é o poder emocional e profissional da coragem de se valorizar. É um divisor de águas. Depois que você aprende isso, nunca mais volta para a versão de si mesmo que se encolhia. Tópico 9. A energia que você emana. Como sua postura, sua comunicação e seu estado emocional moldam como o mundo corporativo te enxerga. Existe algo muito mais poderoso do que suas palavras, seu currículo ou suas habilidades técnicas. A energia que você emana. Essa energia é percebida antes mesmo de você abrir a boca. É percebida quando você entra numa sala, quando participa de uma reunião, quando conversa com alguém no corredor, quando envia um e-mail, quando se posiciona ou quando se esconde. Essa energia não é mística, não é abstrata. Ela é comportamento, é linguagem corporal, é estado emocional, é autoestima expressa. E, quer você queira ou não, ela determina a forma como o mundo corporativo te interpreta. Hoje, quero te mostrar como essa energia funciona, por que ela é tão determinante para a sua carreira e como você pode transformá-la para que ela trabalhe a seu favor, e não contra você. A primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas não respondem ao que você diz, mas ao que você transmite. Você já percebeu que há pessoas que falam pouco, mas são profundamente respeitadas? E outras que falam muito, mas ninguém leva a sério? A diferença está na energia emocional que elas entregam ao mundo. Pessoas que transmitem segurança, clareza e estabilidade são automaticamente percebidas como líderes, mesmo sem um cargo de liderança. Já pessoas que emanam insegurança, hesitação ou submissão são automaticamente colocadas em posições menores, independentemente de suas competências. Isso acontece porque o cérebro humano é altamente sensível a sinais emocionais. Ele capta postura, tom de voz, ritmo, coerência, confiança. Ele lê tudo isso antes de processar qualquer conteúdo. Sua energia é sua marca pessoal invisível. E ela é construída todos os dias, consciente ou inconscientemente. Quando você entra em um ambiente com os ombros caídos, olhar baixo e movimentos retraídos, você transmite para o mundo que está inseguro. Quando sua voz treme ao falar, você transmite que não acredita totalmente no que está dizendo. Quando você se desculpa o tempo todo, transmite que se sente inadequado. Quando você concorda com tudo para evitar desconforto, transmite que não tem autonomia emocional. E o mais perigoso, as pessoas acreditam na energia antes de acreditarem nas suas palavras. Mas existe o outro lado, o lado transformador. Quando você caminha com postura aberta, quando respira com tranquilidade, quando olha nos olhos com firmeza, quando fala com ritmo estável, quando não se apressa para responder, quando sustenta sua opinião mesmo diante de discordância, sua energia muda. E quando sua energia muda, a maneira como o mundo te vê muda instantaneamente. É como se você evoluísse 2 ou 3 versões da noite para o dia. E não é porque você ganhou novas habilidades. É porque você expressou aquilo que já estava dentro de você, mas que sua insegurança mantinha escondido. Empresas de alto nível já entenderam isso há muito tempo. Apple, Google, Tesla e Amazon
treinam seus colaboradores para desenvolver presença executiva, postura emocional, comunicação intencional. E sabe por quê? Porque presença cria confiança. Confiança cria influência. Influência cria liderança. E liderança cria resultados. A equação é simples, mas poderosa. A energia que você entrega determina as oportunidades que você recebe. Um exemplo fascinante é o de Ursula Burns, ex-CEO da Xerox, e a primeira mulher negra a liderar uma empresa Fortune 500. Ursula não era conhecida por ser agradável ou suave. Ela era conhecida por ser autêntica, direta, firme e transparente. Sua energia emocional era de força, de clareza, de maturidade. E foi justamente essa energia que abriu portas que, historicamente, estavam fechadas para pessoas como ela. Ursula sempre dizia que sua postura não era sobre impressionar ninguém. Era sobre honrar quem ela era. E essa autenticidade, expressa pela energia que ela emanava, a levou ao topo. Isso mostra que presença não é sobre imitar padrões, é sobre expressar sua verdade com coragem. A energia que você transmite também determina como as pessoas reagem a você. Se você transmite insegurança, elas tendem a te interromper, te desconsiderar, te sobrecarregar. Se você transmite clareza, elas te escutam. Se transmite firmeza, elas te respeitam. Se transmite equilíbrio, elas confiam em você. O ambiente corporativo é uma dança emocional, e quem domina a própria energia lidera essa dança. Outro ponto essencial é o impacto da energia na forma como você lida com conflitos. Conflitos são inevitáveis, mas a forma como você reage a eles define sua reputação emocional. Pessoas que explodem, que choram facilmente, que se retraem ou que fogem são percebidas como despreparadas emocionalmente. Já pessoas que respiram, organizam o pensamento, respondem com calma, fazem perguntas, buscam entendimento. Essas pessoas transmitem maturidade, e maturidade é uma das moedas mais valiosas no ambiente corporativo. Sua energia também afeta sua criatividade. Quando você está inseguro, seu corpo entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, seu cérebro não cria, não inova, não pensa estrategicamente. Mas quando você está confiante, relaxado, emocionalmente presente, sua mente se expande. Surge mais clareza, mais visão, mais ideias. E isso afeta diretamente a forma como você contribui no trabalho. Pessoas emocionalmente fortalecidas têm insights melhores, e insights melhores geram reconhecimento. E aqui está um ponto profundo. Sua energia é percebida mesmo no silêncio. Você não precisa falar nada para ser percebido como competente ou como inseguro. Seu comportamento já fala por você. Seu silêncio, quando vem de confiança, transmite força. Seu silêncio, quando vem de medo, transmite fragilidade. É a intenção por trás que muda tudo. A boa notícia é que energia pode ser treinada. Você pode reconstruir sua postura, sua comunicação, sua autoridade emocional. Pode treinar sua voz, seu olhar, sua presença. Pode aprender a entrar em uma sala com confiança mesmo quando o coração está acelerado. Pode aprender a respirar profundamente antes de falar algo importante. Pode aprender a pausar antes de responder para não reagir impulsivamente. Pode aprender a usar a energia a seu favor, não contra você. Quando você muda sua energia, você muda sua vida profissional. Você passa a ser visto, passa a ser ouvido, passa a ser respeitado, passa a ser lembrado. Porque sua energia cria sua reputação. E sua reputação cria suas oportunidades. E a partir do momento em que você entende isso profundamente, você percebe que a autoestima não é apenas um conceito emocional. É uma estratégia de carreira, uma estratégia poderosa, capaz de transformar não apenas como você trabalha, mas como o mundo responde à sua presença. A energia que você emana é o espelho do que você acredita sobre si mesmo. E quando você acredita em si, o mundo corporativo começa a acreditar também. Tópico 10. A decisão. Que muda tudo. O dia em que você para de se diminuir e assume o seu verdadeiro lugar. Há um momento na vida de todo profissional, um momento raro, silencioso, mas profundamente transformador, em que ele finalmente se vê com clareza. Não a clareza do espelho físico, mas a clareza do espelho emocional. A clareza de perceber que não tem vivido sua carreira como protagonista, mas como espectador da própria história. A clareza de reconhecer que passou anos acreditando em uma versão limitada de si mesmo, moldada por medos, inseguranças, expectativas alheias e experiências antigas que já não fazem sentido algum.
A clareza de entender que o único obstáculo real entre você e a vida profissional que deseja é a história que você continua contando para si mesmo. E quando essa clareza chega, algo dentro de você desperta. É como se uma porta interna se abrisse pela primeira vez. Você percebe que não se diminuía porque queria, você se diminuía porque não sabia que havia outra escolha. Aceitava menos porque achava que aquilo era o normal. Se encolhia para caber porque acreditava que não tinha o direito de ocupar espaço. Silenciava sua voz porque imaginava que não tinha o que acrescentar. Mas agora você entende. Tudo isso era apenas um reflexo emocional de uma identidade antiga. Uma identidade que não representa quem você é hoje. O que você é hoje é o resultado de tudo o que já superou. É o resultado das dores que você suportou, da resiliência que desenvolveu, das habilidades que construiu, das experiências que acumulou. Você não é mais aquela versão frágil, perdida, confusa, que precisava se esconder para sobreviver. Você cresceu, você amadureceu, você se fortaleceu. E agora, finalmente, é capaz de olhar para dentro e reconhecer que sempre houve um potencial enorme ali, apenas esperando o momento certo para emergir. Esse momento é agora, porque a verdadeira transformação começa quando você decide, de forma consciente e definitiva, que não vai mais se diminuir, que não vai mais aceitar espaços pequenos, que não vai mais pedir permissão para existir, que não vai mais se desculpar por quem é, que não vai mais esconder suas ideias, seus talentos, sua presença, sua visão, que não vai mais permitir que velhas narrativas governem sua vida profissional. A transformação começa quando você se levanta internamente e diz: hoje eu escolho ser quem realmente sou. Essa decisão não exige perfeição, não exige ausência de medo, não exige que você saiba exatamente o que fazer. Exige apenas disposição emocional. Exige coragem para caminhar mesmo com o coração acelerado. Exige maturidade para entender que confiança não surge de fora para dentro. Ela nasce quando você age, apesar de duvidar. É essa ação, repetida todos os dias, que cria sua nova identidade. Não é a ausência de insegurança que te faz forte. É a escolha de não se curvar a ela. Os profissionais mais admirados do mundo não chegaram onde chegaram porque eram imunes ao medo. Eles chegaram porque deixaram de tratar o medo como inimigo. Eles perceberam que o medo é apenas um sinal, o sinal de que você está prestes a crescer. Eles entenderam que a zona de conforto é confortável, mas nunca transformadora. Eles aceitaram caminhar em direção ao desconhecido porque sabiam que o desconhecido contém aquilo que já é deles por direito, mas ainda não foi alcançado. E você está exatamente aqui agora, diante do desconhecido que te chama, diante da vida que você ainda não viveu, diante da carreira que pode ser sua, se você tiver coragem de reivindicá-la. E essa coragem não surge de um salto grandioso, surge de pequenas escolhas emocionais feitas todos os dias. A escolha de levantar a cabeça, a escolha de falar mesmo com receio, a escolha de dizer não quando necessário, a escolha de pedir o que é justo, a escolha de se posicionar com presença, a escolha de sustentar sua verdade, a escolha de se ver como alguém que merece, porque você merece. Quando você muda essa escolha interna, tudo ao seu redor se reorganiza. Sua postura muda, sua comunicação muda, sua energia muda. As pessoas passam a reagir a você de outra forma. O respeito surge onde antes havia invisibilidade. A confiança surge onde antes havia dúvida. As oportunidades surgem onde antes você só via portas fechadas. Não porque o mundo mudou repentinamente, mas porque você mudou primeiro. O mundo responde à sua energia. Sempre respondeu. E agora, pela primeira vez, sua energia está dizendo a coisa certa. Eu estou aqui. Eu pertenço. Eu tenho valor. A partir desse momento, você deixa de caminhar com o peso emocional de quem tenta se provar o tempo todo e começa a caminhar com a leveza de quem sabe que não precisa mais provar nada. Você deixa de pedir validação externa e começa a oferecer validação interna. Deixa de esperar reconhecimento e começa a se reconhecer. Deixa de se perguntar se é suficiente e começa a agir como alguém que já sabe que é. Essa mudança é profunda, é silenciosa, é irreversível. E ela não apenas transforma sua carreira, transforma sua vida inteira. Porque quando você aprende a não se diminuir no trabalho, você também aprende a não se diminuir em relacionamentos, em escolhas pessoais, em metas, em sonhos. Você aprende a assumir responsabilidade pela sua própria história. Aprende a honrar sua jornada. Aprende a enxergar sua força.
Aprende a ocupar o espaço que sempre foi seu, mas que você estava com medo de ocupar. Hoje você conclui não apenas um vídeo, mas um ciclo emocional. E inicia outro, um ciclo em que você se escolhe, um ciclo em que você se respeita, um ciclo em que você se posiciona, um ciclo em que você fala, cria, decide, lidera, cresce, um ciclo em que você deixa de ser pequeno e se permite ser grande, porque a grandeza sempre esteve em você. Você só precisava lembrar. Se essa mensagem tocou você, se despertou algo, se trouxe clareza, então não deixe essa transformação parar aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje e escreva nos comentários: hoje eu escolho parar de me diminuir. Quando você escreve, você declara. E toda declaração é o primeiro passo da transformação.